Amém, irmãos? Pode se assentar no nome de Jesus Cristo. Então é muito importante você assistir a mensagem, anotar os pontos, que o primeiro discipulado que eu vou trabalhar com os pessoal da igreja vai ser aquilo ali e depois vocês vão passar para os outros, amém? Mas o tema essa manhã é: cuide do seu caráter. Busca ter o caráter de Cristo. Qual que é o grande escândalo nas igrejas do Senhor hoje, que leva até muitas pessoas a não abrir o coração para o Senhor Jesus? Os escândalos, a falta de caráter do cristão. As pessoas se intitulam cristão, crentes, se intitulam de Deus, mas não têm tido caráter. E nós precisamos ter o caráter de Cristo. Se você estudar Atos dos Apóstolos, você vai ver que as pessoas foram chamadas de cristão. Depois, antes, ninguém chamava eles de cristão. Mas quando eles lidaram com Jesus e começaram a imitar a Jesus, passaram pelo discipulado com Jesus, depois de ser discípulo de Jesus, o mundo reconheceu e chamou aquelas pessoas de cristão. Então quer dizer que para mim ser um cristão genuíno, eu preciso ser discípulo de Jesus genuinamente. Porque tem muita gente que fala que é cristão, mas não é discípulo de Jesus. E eu e você, no discipulado, não é só passar a revistinha, é vida na vida. Eu vou ensinar às pessoas aquilo que eu vivo. Então eu preciso ter caráter, eu preciso ser uma pessoa de caráter, eu preciso ter o caráter de Cristo. Para que eu ensine às pessoas genuinamente o que eu vivo. É aquilo que Paulo falou: sejam imitadores de mim como eu sou imitador de Cristo. Porque hoje em dia tem muito religioso, irmãos, mas a questão de discípulo está difícil. Porque está faltando no meio do povo que se intitula crente, caráter. Pastor, me explica qual é a definição de caráter. É um conjunto de valores morais e éticos que conduz o seu comportamento e define se aquilo que você fala, você vive. Então, as pessoas, elas olham pelo que nós falamos e pelo que nós vivemos. O seu comportamento define a sua índole. Se é boa, se é má ou não. Mas um cristão, ele não pode ter uma índole ruim. Porque ele é de Deus. Temos o Espírito Santo. Então aí você vê na igreja pessoas 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e o caráter dela não muda, não é trabalhado. Ela tem as mesmas atitudes quando ela estava no mundo. E fala: não, eu sou cristã. Como que eu sou cristã se eu não deixo o Espírito Santo discipular, trabalhar o meu caráter, transformar o meu caráter? Deus, pelo poder dele, irmãos, ele pode transformar qualquer um, mas Deus, uma coisa que... Por que Deus é Deus? Porque Deus não invade a liberdade de ninguém. É da vontade do Espírito Santo que você seja transformado. Você entra na igreja sendo um beberrão, um mentiroso, um enganador, um prostituto, um assassino. Venha para cá, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Então Deus aqui ele não colocou condição assim, se você é um matador, se é um pecador, não é nada disso. É para você vir. Mas quando você vem para a igreja e entrega a sua vida a Jesus, você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar o seu caráter para que você tenha o caráter de Cristo. Hoje as pessoas vêm para a igreja, mas elas não estão permitindo o Espírito Santo trabalhar o caráter delas. E aí é a causa de muitos escândalos nos pastoreios, no meio das ovelhas, no meio dos obreiros. Falta de caráter cristão. E a falta de caráter cristão gera o quê? Escândalos.
Então eu preciso deixar o Espírito Santo trabalhar o meu caráter, irmãos. Por quê? Porque quando eu pegar alguém para discipular aquela pessoa, eu vou ensinar ela genuinamente o que eu vivo, o que eu faço. Jesus ensinou os apóstolos tudo aquilo que ele fazia, os apóstolos converteram, andaram com Jesus 3 anos, foram treinados, aprendeu e começou a ensinar as pessoas. E essa direção foi dada para mim e para você como igreja. Porque em Mateus 28, verso 19, fala que nós devemos ensinar as pessoas todas as coisas que não foram nos ensinadas, a guardar os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor. Então é muito importante você fazer uma análise. Qual o tipo de caráter que você tem? Você tem um caráter cristão ou o seu caráter ainda é mundano? Você intitula que é de Deus, intitula que é crente, intitula que é discípulo de Jesus. Falar é fácil, irmãos, mas as pessoas estão de olho nas nossas atitudes. As suas atitudes levam as pessoas a pensar o que de você? Você é um cristão genuíno? Ou você é um crente mundano? Isso aí é pessoal, você que precisa pensar, fazer uma análise de você. Porque às vezes a pessoa está na igreja, mas eu não sei o comportamento dela fora da igreja. Às vezes a pessoa está na igreja, mas eu não sei o comportamento dela dentro da casa dela. Você está na igreja, mas eu não sei o comportamento quando você viaja para outro lugar. Você sabe. Então você tem a capacidade, quando a Bíblia fala assim, que o homem se examina a si próprio, você tem a capacidade de se examinar. Você precisa ser realista com você. Se o seu caráter mostra que Jesus habita em você, ou se o seu caráter mostra que você é um cristão mundano. Isso é muito sério dentro das igrejas. Jesus vai voltar, irmãos, para buscar discípulo. Jesus não vai buscar religioso. O seu caráter demonstra quem você é, não pelo que você fala, mas pelo que você faz. Tem muita gente que fala uma coisa e age diferente. Tem muita gente que, quando ele lida com você, ele passa um mar de honestidade. Não, aquela pessoa é honesta, né? Mas depois você vai lidando com a pessoa deu calote em Beltrano, em Ciclano, em você uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Qual a conclusão que você chega? Eu achava que fulano era uma pessoa séria, mas ele é um caloteiro. Porque as atitudes têm mais peso do que o que nós falamos, irmãos. Se você fala e não tem atitude com o que você fala, então as pessoas vão olhar para você e vão falar, você vai ver os cristãos como os cristãos não têm o caráter de Cristo. Como que nós vamos influenciar as pessoas para Cristo? Sem o caráter de Cristo. Fica difícil. Como que nós vamos influenciar a nossa casa, o marido, a esposa, os nossos irmãos, os pais e as mães? Sendo que os pais e as mães, as pessoas nos veem carregando Bíblia, andando com Bíblia, falando de Jesus, mas as nossas atitudes estão totalmente diferentes daquilo que a Bíblia fala e daquilo que nós ensinamos. Ah, pastor, mas eu ensino as pessoas assim, mas eu ensino correto. Não, irmão, a Bíblia eu preciso aprender primeiro para ensinar as pessoas. Senão eu sou enganador. Por que a Bíblia serve para ensinar outras pessoas, ela não serve para mudar o meu caráter? Tem um erro nisso aí. E você está correndo um sério risco se você comporta assim. De ir para o inferno. Depois eu vou mostrar você que a Bíblia fala isso. Então, irmãos, as nossas atitudes nos conduz, nos mostra se somos realmente cristãos genuínos ou não. Quantas pessoas lidam com você e você fala, não, essa pessoa é fiel, essa pessoa é honesta. Você vai lidando com uma pessoa, você vai vendo que ela só fala de honestidade, cobra honestidade, mas ela não é honesta.
E eu e você precisamos olhar para o nosso caráter, irmão. Por quê? Porque nós ensinamos as pessoas. Por isso que eu tenho batido na tecla. Quem ensina, irmãos? A Bíblia fala que haverá maior rigor para os que ensinam a palavra de Deus. Eu e você ensinamos, nós precisamos alinhar a nossa vida com o Espírito Santo mesmo para nós ensinar as pessoas que nós vivemos. Porque Deus pode me dar uma mensagem aqui de honestidade, de compromisso. E eu não sou um cristão compromissado com nada, eu vou chegar aqui no púlpito aqui, vou falar de compromisso para as pessoas. Talvez você pode ficar até envergonhado de falar de compromisso com as pessoas. Porque quem está no banco enxerga a sua vida, vê a sua vida, que você não é uma pessoa comprometida e você está pregando sobre o compromisso. O cristão precisa levar isso a sério. Os obreiros da igreja precisam levar isso a sério. Por quê? Para que quando você for ensinar alguém, você está ensinando o correto, o certo, o honesto. Porque senão nós vamos ser meros ensinadores, meros pregadores, irmãos. Não, Deus não nos chamou para ser pregadores, Deus nos chamou para influenciar as pessoas ao reino de Deus. Deus nos chamou para ser discípulo deles. E quem quiser ser discípulo de Jesus precisa deixar o Espírito Santo trabalhar o caráter. Precisamos ter o caráter de Cristo. Porque o que nós vamos ensinar às pessoas se eu não sou comprometido com o que eu ensino? Eu vou ser simplesmente um religioso. Eu vou formar conforme a minha espécie. A pessoa que eu estiver discipulando ela, se eu sou relaxada, eu vou ensinar ela a ser relaxada. Se eu sou descompromissada, eu vou ensinar ela a ser uma pessoa descompromissada. Se eu não tenho vida de oração, eu vou ensinar ela a não ter vida de oração. Discipulado é vida na vida, não é só passar revistinha. Pastor, e por que você está falando isso, irmão? Porque Deus me deu a visão, Deus me deu a direção para alinhar a cortina. Êxodo 26, e aí a visão ia arrumando direitinho, com calma, mas ia alinhando, arrumando tudo. Deus quer na casa dele, irmãos, que nós ensinamos e vivemos e ensinamos. Está muito banalizado hoje em dia. Talvez você está aqui, a mensagem pode estar te confrontando, mas é o discipulado, é assim mesmo, que eu e você, quando nós pegar o pecador, nós precisamos estarmos lapidados no Senhor para levar lapidação àquela pessoa que converteu. Deus não falou assim, vai, faça religioso. Não, vai, faça discípulo. Mas para mim fazer discípulo, eu preciso ser discípulo. Senão eu vou formar religioso. E religioso, irmãos, não vai entrar no céu. Porque a ordem divina, quem deu a ordem de fazer discípulo, foi o Mestre Jesus. Por isso que você precisa fazer uma autoanálise do seu caráter. Você está tendo o caráter de Cristo? Ou o seu caráter está mudando? Você ensina e não vive? Você cobra e não vive? Podemos ser assim, irmãos. Se eu só cobro, irmão, e ensino e não vivo nada daquilo, o meu caráter está mudando ainda. Eu preciso deixar o Espírito Santo me moldar para que eu tenha o caráter de Cristo. E lembre que o seu caráter pode ser trabalhado. Irmãos, é algo seríssimo. Hoje em dia eu estou vendo muitas pessoas, muitos pastores, muitos têm uma vida bagunçada e quer ensinar e cobrar as pessoas. Está perdendo tempo. Não vai dar fruto, irmão, se eu e você formos ministro só de palavras. Você sabia que a unção que está na pessoa, ela transfere sobre a pessoa? Se você tem uma unção de honestidade, de busca de Deus, aquela unção pode vir sobre você. Mas como que ela permanece? Se você comportar igual aquela pessoa comporta. Se você não comportar, ela vai embora, ela não fica. Porque a unção, ela é inteligente, irmãos. A unção, ela vem para trazer transformação, para trazer libertação. Mas Deus sonda o coração do ser humano e as suas atitudes conservam a unção
e suas atitudes esvaziam a unção. Então, faz uma análise do seu caráter, como tem sido o seu comportamento. Não, pastor, eu sou crente. Não, Jesus não está chamando. Irmãos, nós vamos ser discípulos de Jesus. Jesus estará a voltar, as coisas vão piorar. Deus vai precisar de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Mas só tem como eu ser cheio do Espírito Santo se eu for compromissado com a pessoa de Jesus e deixar o Espírito Santo trabalhar o meu caráter. Mas como nós estamos estudando a questão de discipulado, como eu vou discipular alguém sem ter o caráter de Cristo? Você já pensou que isso é sério? Qual que é a confusão em muitas questões do discipulado? Porque a pessoa, ela é muito fofoqueira, então quando ela vai discipular alguém, ela senta na cadeira com a pessoa, ela não está transmitindo Cristo para a pessoa. Ela está transmitindo fofoca, buscando futucar fofoca, buscando conversar sobre fofoca, sobre a vida da pessoa, querendo saber, investigar a vida da pessoa. Não, isso não é discipulado não, irmãos. Isso não é discipulado. O discipulador sem caráter, alguém chega e confessa para ele, pastor, aconteceu isso, isso e isso. E o discipulador daquela pessoa, em vez de bater o joelho no chão, orar, jejuar em prol daquela pessoa, você sabe o que ele faz? Ele sai comentando com todo mundo, com pouco a igreja toda está sabendo. Aí você vai buscar a profundeza, de onde que veio essa conversa, de onde saiu a fonte. A pessoa que estava discipulando a pessoa, que saiu falando, a pessoa sentiu no coração de abrir o coração para o discipulador dela, mas o discipulador é uma pessoa sem caráter. O que ele faz? Ele sai comentando vida particular íntima da pessoa. Isso é uma pessoa sem caráter, irmãos. Por isso, nós precisamos analisar o nosso caráter. O seu caráter. Você está buscando forjar o seu caráter, ter o caráter de Cristo? Ou o seu caráter está mundano, carnal ainda? Uma igreja, irmãos, para ela entrar num discipulado, os primeiros que estão na frente precisam ter o caráter de Cristo. Porque eles vão ensinar outros, aqueles vão aprender, vão ensinar, vão ensinar, vão ensinar. Compõe que a igreja, todo mundo que está na igreja está cheio do Espírito Santo. Se a igreja for uma igreja mundana, se as pessoas que discipulam as outras pessoas for mundana e carnal, vai ensinar carnalidade. O evangelho é o evangelho de renúncia. E Jesus ir de pregar o evangelho, ensinar as pessoas a guardarem tudo aquilo que eu vos ensinei. Então só tem como eu ser um bom discipulador. Se eu tiver Cristo, se eu for discípulo de Cristo genuinamente. Se eu não preocupo, irmãos, em ser discípulo de Jesus, vou falar que isso é verdade, não tem nem como eu discipular alguém. Porque eu vou estar ensinando as pessoas mentira, engano. E onde está a mentira, onde está o engano, Deus não está, irmãos. O Senhor não está. O caráter pode ser trabalhado, porque quando nós chegamos na igreja, que nós deixamos o Espírito Santo, chegamos todo avacalhado, sem princípio, sem temor a Deus, e a gente vai seguindo as Escrituras, vai aprendendo com pessoas que estão do nosso lado, o nosso caráter vai sendo transformado. Aquilo que eu praticava antes, eu vou parando de praticar. Então o discipulador ele precisa preocupar muito com a vida dele em Cristo Jesus. Ele não pode pensar nele, mas ele tem que pensar que ele tem uma missão. E essa missão não é para qualquer um. Ele está trabalhando em prol do reino de Deus. É obrigação nossa de expandirmos o reino de Deus. Mas uma pessoa sem caráter não tem como ela expandir o reino de Deus na terra. As grandes dificuldades que o Espírito Santo tem achado hoje é isso, é a falta do caráter. É uma das áreas mais difíceis, não porque Deus não pode, Deus pode fazer qualquer coisa, mas ele respeita a sua vontade. Porque Deus não quer robô. Deus quer que nós submetemos ao Espírito Santo por amor.
E às vezes o Espírito Santo quer trabalhar uma área nossa e nós não deixamos. Às vezes Deus quer lapidar o nosso caráter, nós não deixamos, nós não aceitamos. Por quê? Porque já temos a opinião formada. Ah, eu penso assim. Você já viu aquela pessoa que você vai aconselhar que ela fala: ah, pastor, eu penso assim, eu acho assim. Então não precisa, então não pede opinião, então não. Se você pensa assim, acha assim, então não precisa pedir opinião, não. Agora, será o que você pensa, será o que você acha está de acordo com a Escritura? Se tá, ok, eu vou te respeitar a sua opinião, o que você acha. Se o que você pensa, o que você acha não está de acordo com as Escrituras, você está errado. E precisamos ter humildade de aprender, irmãos. É uma das grandes dificuldades hoje de um pastor liderar a igreja, sabe o que é? A falta de humildade das pessoas aprender. E duas qualidades que um obreiro precisa ter: o obreiro precisa ser ensinável. Ele ter a consciência: gente, se eu estou nessa igreja, eu preciso aprender. E ele ser tratável, porque a hora que o pastor chegar e puxar a orelha dele: irmão, o negócio não está legal, não, muda aí. Deus quer que você muda. Porque um pastor, quando tem temor de Deus, ele vai orar primeiro, Deus vai dar a direção e vai falar com a pessoa com carinho, mas ele vai falar. E a pessoa ser ensinável: realmente eu preciso mudar. Mas hoje nós encontramos a dificuldade das pessoas não serem ensinável e não ser tratável. Ah, pastor, pensa assim, eu acho assim. Então quer dizer que você tem dificuldade de ser ensinável e tratável. E isso é orgulho, isso é vaidade, irmão, no nosso coração. Porque o Espírito Santo a todo tempo está nos ensinando. E lembra disso, pessoas, nós aprendemos com pessoas. Não fica sendo esse crente fanático, não. Ah, vai esperar um anjo vir falar aqui o que você está errado, o que você está fazendo. Não vai. Se você não tem temor de Deus, nem anjo você vai ver. Porque anjo não vai ficar aparecendo para ninguém que tem temor de Deus, não. Sem temor a Deus, não. Anjo não vai vir dar direção a uma pessoa: o Senhor mandou te dizer isso aqui. Se você não está buscando realmente andar com Cristo, não. O anjo, quando apareceu para Josué, Josué estava batalhando em prol do Senhor. Não se iluda, irmãos. Seja um obreiro, seja uma ovelha ensinável e tratável. É claro que há excesso, irmãos. Mas quem tem temor de Deus não vai agir sobre o excesso. Ele vai agir no equilíbrio, porque o cristão ele é equilibrado. Deus falou para Josué: Josué, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Trazendo para nós, Deus falou: Josué, seja uma pessoa equilibrada. Não seja um crente mundano e não seja um crente fanático. Irmãos, Satanás foi o primeiro a ter o coração cheio de orgulho. E onde ele está hoje? Fadado ao lago de fogo. Tem feito muita destruição, mas o futuro dele já está projetado para o lago de fogo. Se eu sou um obreiro, sou uma ovelha orgulhosa, eu não vou ser uma pessoa tratável e ensinável. Eu vou perder muitas bênçãos, eu vou deixar de romper em muitas áreas. Porque eu não vou deixar o Espírito Santo usar pessoas para trabalhar o meu caráter. E lembre que a igreja trabalha com hierarquia. Hoje a internet, os falsos pastores, os falsos apóstolos têm trabalhado para tentar destruir a igreja de Deus. Tentado, porque não consegue. As pessoas estão indo para o inferno. Fadado ao inferno. Vários falsos ensinamentos tem tido aí. E Deus trabalha com a hierarquia. Deus trabalha com princípio. Quando o pastor Márcio esteve aqui, estava pastoreando aqui, eu tive uma visão de uma aliança grande. E o pastor Márcio dentro dessa aliança grande. Dentro dessa aliança grande eu vi uma visão de uma aliança menor. E eu dentro dessa aliança menor. O que o Espírito Santo me ensinou? Olha, eu tenho um chamado para ele e para você, ministerial. Porém, ele está na liderança do ministério. E você está sob a autoridade dele. Então, quer dizer,
Se você é um obreiro na igreja, você tem um chamado de Deus, você tem um ministério também. Mas Deus não vai trabalhar você desgarrado do pastor, você querendo ser do seu jeito. Porque cada denominação é dada uma direção, uma ordem, irmão, isso é muito sério. Eu não posso chegar e fazer aquilo. Todas as programações que tem na igreja aqui é que o Espírito Santo me direciona. Foi o Espírito Santo, é para acabar com a célula, continua. É para acabar com o culto de oração, não, continua, meu filho. É para tirar a escola bíblica ou não, seu, continua. Então todos os obreiros que estão aqui, estão dentro dessa aliança também. Precisa abraçar a visão e investir na visão para que aconteça. E é isso que Deus quer. Alinhar a cortina é isso, é todo mundo no mesmo propósito, no mesmo parecer. Lembra que em Atos dos Apóstolos, irmão, quando o Espírito Santo caiu, eles estavam lá orando e jejuando, tudo no mesmo parecer, no mesmo propósito. Aquilo que eu falei na primeira mensagem, as dificuldades de pessoas que vêm de outro ministério, porque eles vêm de outro ministério aprender daquele jeito, quer chegar aqui não quer aprender o jeito que a denominação trabalha, eles querem fazer do jeito deles. E não pode ser assim, irmão, tem que ser do jeito do Espírito Santo. Eu vejo muitas pessoas operando fora do ministério, isso é perigoso, um demônio te destruir, ou colocar sobre você uma carga pesada e você não conseguir romper no espírito e ficar frustrado com Deus porque você está operando fora do chamado, fora do seu ministério. Mais para frente eu quero ensinar isso à igreja. Então, pensa no seu caráter. Se você está aqui nessa manhã, você tem tido um caráter torto, um caráter que não é de que Deus quer trabalhar ele, irmãos. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Se você for pegar o texto, em Lucas 19, no verso 8, vai dar para julgar, Vitor, ou não? Lucas 19, verso 8. Alguém lê fazendo favor. Então Zaqueu ele era conhecido como tesoureiro, como ladrão, os outros falavam mal dele, criticavam ele. Mas Jesus foi na casa dele. E ele teve esse encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, algumas coisas ele mudou. Precisou de mudar e reconhecer. Aqui não está falando que ele roubava. Ele falou assim, se eu tenho defraudado alguém, então quer dizer que ele tinha consciência que ele estava fazendo melhor. Que ele não tinha roubado nada de ninguém, mas ele se propôs. Se eu defraudei alguém, ele ia cumprir a lei 4 vezes. Ele restituiria a pessoa. Porque naquela época, na época era assim. É por isso que quando Davi pecou com Betseba, ele passou por 4 situações terríveis. A lei estava se cumprindo sobre a vida de Davi naquela época, né? Então, aí você vê o quê? Uma transformação de caráter de Zaqueu. Ele não roubava, mas em outras áreas que ele precisava mudar, ele disponibilizou em mudar. Porque no final o que Jesus fala assim? Hoje veio salvação a essa casa. Então quer dizer que houve uma restauração interior naquele homem. Aquele homem realmente, quando ele foi confrontado por Jesus, quando ele conversou com Deus, ele falou assim, não, nessa área da minha vida eu preciso mudar, aqui, e a partir de hoje eu estou decidindo mudar. Então, quer dizer, o nosso caráter pode ser trabalhado se eu for uma pessoa ensinável. E você pode pegar alguém, irmãos, que pela sociedade as pessoas olham para aquela pessoa e falam, essa pessoa não vale nada, essa pessoa não presta, mas Jesus pagou o preço para ela na cruz. E você, com o seu caráter transformado, começar a trabalhar essa pessoa, ensinar essa pessoa as coisas de Deus, essa pessoa ser lapidada e se tornar um grande homem de Deus, uma pessoa que vai influenciar bairro, país, cidade, nações. Talvez nós lidamos até com pessoas do nosso lado, mas por causa de não termos o caráter de Cristo, nós olhamos o defeito, mas não olhamos o que o Espírito Santo pode fazer na vida daquela pessoa, se eu me disponibilizar em ser escada para aquela pessoa crescer. Isso é um discipulado, irmãos, genuíno.
Isso é discipular alguém. Jesus morreu por todos. E a sociedade sempre julga, né? Fulano tal não presta, fulano tal não vale nada. Mas e para Deus? E se Deus tiver uma grande obra? O gadareno, irmãos, as pessoas tinham medo do gadareno. Ele quebrava a cadeia, batia nos policiais, arrebentava as algemas. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, o que Jesus falou com ele? Não, vai e testemunha para os dos seus. Testemunhe para a sua família, testemunhe na sua cidade. Ele queria seguir Jesus, mas a missão que Jesus deu para ele foi o quê? Seja uma testemunha na sua família, seja uma testemunha no seu bairro, seja uma testemunha na sua cidade. Isso é questão de chamada, irmãos. É missão que Deus nos deu. Às vezes você que está aqui está pensando, eu quero pregar para as nações. Mas se você não começar a testemunhar na sua família, no seu bairro, na sua cidade, você nunca vai para nações, porque Deus, ele trabalha, ele começa degrau por degrau. Se você é fiel num pouco que Deus te deu, o que Deus me deu, pastor? Não, o gadareno, por exemplo, a missão dele primeiro é ser testemunha para a família. Se ele fosse fiel à missão que Jesus deu a ele, ele iria para a cidade, depois para estado, depois para o país, depois para as nações. Porque quanto mais você é fiel naquilo que Deus colocou na sua mão, você vai crescendo, você vai rompendo, o Espírito Santo vai te capacitando, o Espírito Santo vai te dando dom, o Espírito Santo vai te fortalecendo, o Espírito Santo vai te revertindo de sabedoria, irmão, de poder, de intrepidez, e você rompe. Mas começa num pouco. O gadareno ali podia falar assim, não, eu vou pregar para as nações. Ele não ia nunca. Porque a missão dele era a família. Quantas vezes Deus nos deu missão para ser, irmãos, exemplo na nossa família, e nós não fazemos nada para elas. Nós não introduzimos Jesus no nosso bairro. O discipulado muda pessoas, irmãos. Todas as pessoas que andam com Jesus foram discipuladas. Se você discipular uma pessoa bem discipulada, se ela se apostatar da fé, você não tem nada a ver com ela, é ela e Deus. Mas a sua parte você fez. Então eu estou falando assim que nós podemos estar tão cheios de Deus que nós podemos influenciar as pessoas a Cristo, a buscar mudança, a ser diferente, a ser transformado. Nós vimos aqui no Zaqueu, nós vimos no Gadareno. João 4, verso 16. O que está escrito? Então era uma mulher que Jesus depois passou a revelação para ela que você tem 5 maridos. Você teve 5 maridos, mas o que você tem não é seu. Não fala as condições do homem, mas espiritualmente, aquele homem que ela andava não era dela. Não sei se ela estava em adultério, o que é. A Bíblia não especifica, eu não vou aprofundar nisso. Mas se você estudar essa mulher do poço, da samaritana, depois dessa conversa com Jesus aí, irmãos, ela foi transformada. Ela aprendeu a lição, ela é ensinável. Você viu que quando Jesus chegou, ela era grossa, deu mal resposta, porque o samaritano não conversava com Jesus. Mas Jesus foi trabalhando, foi lapidando, tufo. Quando houve o avivamento em Antioquia, que os apóstolos foram para o lado de Samaria, lá já havia muitos discípulos. Muita gente falando de Jesus lá. Porque essa mulher foi o canal que Deus usou. E os apóstolos oraram para aquelas pessoas serem cheias do Espírito Santo e receber o batismo com o Espírito Santo. Então, quer dizer, um discipulado transforma, irmãos. Mas eu preciso ser discípulo de Jesus. Eu preciso ensinar aquilo que eu vivo. Eu preciso me esforçar para andar como Cristo andou nessa terra. João 8:4. Vai falar da mulher que foi pega em adultério? Tem como? João 8, verso 4. O que está escrito?
Depois que ela teve um encontro com Jesus, o que Jesus? Vai e não peques mais. E essa mulher se tornou uma bênção, irmãos. Uma mulher que vivia em adultério, vivia na prostituição, mas fez um discipulado, teve um encontro com Jesus, foi mudado. Está vendo o quanto você precisa olhar para você como filho? Está vendo o quanto você é importante no reino de Deus para alcançar vidas para Jesus, irmãos? Hoje a maior urgência, irmãos, não é milagre. Nós precisamos de milagre, mas a maior urgência é a pregação do Evangelho, porque Jesus está a voltar, a Agenda 2030 está aí, a aparição do Anticristo está aí, a moeda única está aí, igreja. Então, a maior urgência da igreja é a pregação do Evangelho. Mas para um Evangelho eficaz, nós precisamos ser discípulos de Jesus e formarmos discípulos para Jesus, não religioso, para que aquelas pessoas que nós trabalharmos com elas, nós formarmos elas irem ganhando almas também. Você precisa olhar para você e ter uma convicção. O quanto você é valoroso para Deus, irmãos. Para o Senhor. O quanto você é importante com Deus. Irmão, todo mundo que foi salvo, Deus conta com você para influenciar outras pessoas. Talvez você não está bem espiritualmente, não está bem emocionalmente nesse momento, mas busca cuidar da sua vida espiritual, anda cheio do Espírito Santo, porque no reino de Deus você tem uma grande importância. Essa mulher aqui, os outros olhavam para ela e chamavam ela de adultéria, de prostituta, não valia nada para os homens. Mas olha o projeto que Deus tinha para essa mulher espiritualmente. A mulher samaritana, os outros olhavam para ela e não davam nada para aquela mulher. Quando os apóstolos chegou lá, aquele monte de gente convertido. O gadareno, as pessoas tinham medo do gadareno, mas teve um encontro com Jesus, tu se tornou um discípulo de Jesus. E é o que eu e você somos chamados para ser discípulos de Jesus e formar discípulo para eles. Mas não tem como eu ser discípulo de Jesus se eu não deixar o Espírito de Deus trabalhar o meu caráter. Eu preciso ter o caráter de Cristo para trabalhar o caráter naquele que tem um caráter mundano, para que eu forme o caráter de Cristo naquela pessoa que é mundana. Agora, se eu for um crente mundano, eu vou formar pessoas mundanas como eu. Não vai ter resultado, as coisas não vão fluir, os nossos familiares não serão alcançados, os nossos vizinhos não serão alcançados, irmãos. O nosso bairro, o ambiente de trabalho que você está, pessoas não serão alcançadas. Por quê? Se você não tiver o caráter de Cristo. E precisamos ter. E se eu for um cristão que não leva a sério o que é ensinado, o meu caráter pode ser influenciado por nada a ver. Satanás começou bem. Deus pegou ele, treinou ele para ele reger sobre todos os anjos e ser o guardião de Israel. Deus capacitou ele tremendamente, mas o coração dele corrompeu. E ele arrastou com ele uma terça parte dos anjos. Então o seu caráter, conforme for as pessoas que você lida, conforme for o ambiente que você está, te influencia o seu caráter, as suas atitudes. Você precisa ser igual Daniel 1:8. Não estava em Israel, estava na Babilônia, em outro lugar, em outra cultura. Mas ele se identificava como servo do Deus Altíssimo. E a Bíblia vai falar de Daniel 1:8 que ele assentou no coração a não se contaminar com as iguarias do rei. A não se contaminar com as iguarias do rei, irmãos, não é você não conversar com o pecador. Não é nada disso. Tem gente que eu tenho que me separar. Não, você precisa ser separado. O pecador, você tem que influenciar ele a Cristo. Mas se o seu caráter é mundano, você vai influenciar esse pecador a Cristo? Não, com pouco. O pecador está contando mentira, você está contando mentira. O pecador está falando palavrão, você está falando palavrão. O pecador está com a boca cheia de palavras indecentes que não agradam o Espírito Santo e você está lá no meio falando. Mas se você tem um caráter de Cristo, você vai influenciar essas pessoas que Deus não agrada disso, que ela precisa mudar.
É Deus que dá sabedoria, irmãos. Agora, se o seu caráter é mundano, aí o Salmos 1, se detém no caminho dos pecadores. Tudo que o pecador faz é isso mesmo. Não, não é isso não, irmãos. Deus é santo. A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santidade, irmãos, não tem como você chegar a Deus. Se você não se arrepender genuinamente, aí você vê a casa de LGBT falando, Deus é amor, ama todo mundo. Deus ama sim, mas a base do evangelho é o amor e o arrependimento. Então Deus ama, mas se você vive uma vida de pecado e não se arrepende dos seus pecados, porque você quer Cristo genuinamente, você está vivendo um falso evangelho. Você está vivendo um falso evangelho, irmãos. Porque Deus não coabita, irmãos, com o pecado. O pecado desagrada a Deus, o pecado entristece a Deus. O pecado impede do Espírito Santo vir sobre o seu espírito e o seu espírito dominar a sua alma e a sua alma dominar o seu corpo. Por que hoje muitos cristãos estão entregues à vida de pecado? Porque não estão arrependendo genuinamente da vida de pecado no secreto. Vem à igreja, mas não se arrepende genuinamente. Aí você vai falar que não, Deus me ama. Deus ama sim, irmão. Deus ama todo mundo. Jesus morreu por todos. Mas o arrependimento do pecado tem que fazer parte do cristão e fazer parte daquele que vem para Jesus. Jesus, quando mandou os apóstolos pregar o evangelho, ele falou o quê? Ide e pregai sobre o arrependimento. Jesus pregou sobre o arrependimento. João Batista pregou sobre o arrependimento. Então a base do evangelho é as duas, é o amor, que Deus ama o ser humano incondicionalmente, porém, para ser salvo, você precisa arrepender dos seus pecados. E se você é um cristão, é um obreiro que vive uma vida de pecado, você está andando para trás. Você precisa ver o seu caráter. É manhã de você analisar o seu caráter. Como tem sido as minhas atitudes? Ou nós influenciamos as pessoas, irmão, para o mundão? Por que os traficantes hoje estão pegando os novinhos? Porque são fáceis de influenciar. Aí você vê a tática satânica dentro da igreja. No mundo e comparando com a igreja. O traficante está pegando as crianças de 8, 9, 10, 12 anos, que são fáceis de você formar a opinião delas, colocar uma opinião na mente delas e levar elas a ser um aviãozinho, a ser um traficante. Ela cresce com aquilo no espírito, querendo ser não um homem trabalhador, mas um grande traficante. Quer dar tiro, quer fazer muitas coisas, tem muito dinheiro através do tráfico. Os pais cristãos são tão negligentes que não pensam isso. Não abre o espírito, o coração para a visão de Deus. Gente, os traficantes estão pegando as crianças pequenininhas. Então eu tenho um filho pequeno, eu preciso investir na vida espiritual do meu filho. Se você não investe na vida espiritual do seu filho, lá na frente você vai chorar lágrimas de sangue. Porque as coisas estão se fechando, as apostasias estão aí. A televisão ensina, a escola só ensina distorcidamente, o mundo ensina. Agora, se a criança só aprende na igreja e não aprende em casa, fica difícil do Espírito Santo trabalhar no coração da criança. Aí a maioria das crianças hoje não quer saber de Jesus. Culpa de quem? Dos pais. Quando os pais, irmãos, estão na igreja há muitos anos, não ensinam seus filhos nada de Deus. Não ensina seus filhos a orar, não ensina seus filhos a estudar a escritura, não fala com seus filhos, isso aqui não é de Deus, meu filho, não faça isso. É responsabilidade dos pais, porque o filho, Deus te deu para você cuidar para ele. É seu carnalmente. Mas o espírito daquela criança pertence a Deus. Vocês estão entendendo direitinho? Sim ou não? O espírito daquela criança pertence a Deus, não pertence a você, não. Então você está sendo negligente com algo que é muito sério. E não trata isso como normal, não, irmãos. Porque não é normal. Salomão, 1 Reis capítulo 11, versos 4.
Se você estudar a vida de Salomão, ele foi influenciado por pai dele, Davi. Cresceu. Quando ele começou a reinar, o negócio estava feio em Israel. Ele buscou a Deus, começou bem, Deus dele prosperou, deu-lhe sabedoria. Mas há muita sabedoria, há muitas riquezas de Salomão, as muitas liberdades, fez o que com ele? Não, é Salmos 1. 1 Reis, capítulo 4, versos 1. Não, 1 Reis, capítulo 11, verso 4. 1 Reis, capítulo 11, o verso é o 4. O que está escrito? Aí você lê o texto, você tem que trazer para você como que está o seu coração com Deus. Você está buscando andar perfeitamente nos caminhos do Senhor? Perfeitamente que fala, irmãos, você está buscando ser uma pessoa madura no Senhor ou você está aquele meninão ainda? Aquela pessoa sem responsabilidade, sem levar as coisas espirituais a sério, sem enxergar que as coisas espirituais são sérias. O ambiente manda muito, irmão. Essas mulheres viviam com quem? Com quem? Isso. Então eram pessoas o quê? Do círculo? Do círculo? Não. Elas andavam com Salomão. Quando você anda muito com uma pessoa, aquela pessoa do seu círculo é o quê? Não. Não é isso não. Vou coisa aqui no. Quando você anda muito com uma pessoa, convive muito com uma pessoa, aquela pessoa se torna uma pessoa do seu círculo íntimo. Então aquelas mulheres, eram mulheres de Salomão, eram pessoas do círculo íntimo de Salomão. Porém, como Salomão não guardou o coração, as mulheres influenciou. E às vezes, esposa pode nos influenciar, marido pode nos influenciar, filho pode nos influenciar, irmão. Pessoas do nosso círculo íntimo, colegas, vizinhos, pode nos influenciar se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual. Porque hoje em dia, nos cristãos, tudo é o quê? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Tem a ver sim, irmãos. Deus não mudou. Os princípios de Deus são o mesmo. Deus é sério. E Deus quer seriedade da igreja dele. E se eu sou um cristão sério, eu vou pegar alguém para discipular, eu vou ensinar ela a ser sério no Senhor. Se eu sou um cristão que não leva as coisas de Deus a sério, a pessoa vai falar algo comigo e em vez de eu falar com ela, olha, isso aí é sério, Deus não agrada dessa situação, você precisa buscar, nós vamos orar, vamos jejuar, eu vou te ajudar você. O que você vai fazer? Você vai passar a mão na cabeça da pessoa, não, tá certo, depois você vai mudar, não. Não é depois não, irmãos, o arrependimento é genuíno. Quando você conhece a verdade, sabe da verdade, ouve a verdade, é sinal que Deus quer que você muda, urgente, no mesmo dia, na mesma hora que você ouvir a verdade. Porque se Deus está falando com você, é porque Ele quer uma posição sua. Não é amanhã, não é depois, não. É hoje, é agora, é nesse momento. Decisão, irmãos, quem pode tomar para você é somente você. E o Espírito Santo conhece o coração. Então, conforme for o ciclo, colega de trabalho, não, você é certo demais. Não, aí, crente quadrado, irmãos, preferível ser quadrado e entrarmos no céu. E influenciarmos vidas a Jesus. Do que ser redondo, né? Todo mundo aceitável por todo mundo. Não precisamos ser crente, irmãos, fiel. Que ninguém suporta. Tem gente que é crente fiel, ninguém aguenta isso. Não precisamos ser crente fiel. Mas não sei que é crente que Jesus não agradou todo mundo, ninguém vai agradar todo mundo, não. Você também não. E se a Bíblia fala até o contrário, irmãos. Aquele que quer viver pacatamente, fiel ao Senhor, padecerão perseguição. Por quê? Porque tem coisas que você vai falar, ter que falar com certas pessoas. Não. E hoje, as crianças, desde pequenininhas, estão sendo treinadas para não ouvir a palavra não. Você fala não com a criança, ela está ficando rebelde com você. Porque no mundo ela está sendo ensinada, nas escolas ela está sendo ensinada.
que não pode ouvir, não. E aí, você vai sofrer. Então nós somos chamados para servir. Mas para mim servir, irmãos, eu preciso deixar o Espírito Santo trabalhar o meu caráter. Eu tenho o caráter de Cristo. Porque o caráter abre portas e te mantém de pé. A falta de caráter fecha a porta. Quantos caras que eu já indiquei no trabalho, que eu trabalhava na época, e eles fecharam a porta, porque no ambiente de trabalho não tiveram caráter. Passou um tempo que eu até falei, o quê? Eu não vou indicar mais ninguém no trabalho. Porque começou a queimar a mim mais. Giovanni, mas eu era feitor na época lá, Giovanni, mas você indicou o cara aí, cara? Porque às vezes o cara era meu amigo, era colega meu. Aí aconselhava ele, ó, faz certinho lá assim, tal. Explicava, não, pode deixar. Vai chegar lá, a pessoa não comportava não, porque eu não tinha entendimento, que eu não era convertido. Hoje eu entendi. Eu queria ajudar alguém que não tinha caráter. E se você tenta ajudar alguém que não tinha caráter, que não tem caráter, você sabe o que aquela pessoa vai fazer? Ela vai te apunhalar por detrás. Então você precisa fazer até uma análise das pessoas que você lida, pesar no espírito das pessoas que você lida. Eu, todo pregador que vem aqui, ministrar aqui, você vê que eu não trabalho muito com pregador itinerante, porque muitos pregadores itinerantes não ensinam o que vive. Pregam a Bíblia, a palavra tem um efeito, mas a conduta deles fora do púlpito, onde ninguém está vendo, não vive aquilo. Por que eu tenho buscado formar os pregadores da igreja? Porque é a direção do Espírito Santo. Conversei com o Roberto, Deus tem um chamado pastoral para o Roberto, que é capaz de Libia, o de Emerson, Paulinho, tem muitos aqui, irmãos. Deus quer preparar vocês para vocês ser homens diferenciados. Agora, você é treinado, ensinado. Um ajudante de pedreiro, quando ele vai para a obra, você vê uma pessoa daqui 10 anos, ele é pedreiro. Mas para ele ser um pedreiro, ele precisou o quê? Ser ensinado. É por isso a importância do obreiro ter essas duas qualidades. Ser ensinável e tratável. E quem você for discipular também, você ensina isso. É agradável ao coração de Deus que você seja ensinável e tratável. Porque quando você estiver errando, a pessoa vai te tratar com você. E quando você precisar ser ensinado certo, a pessoa vai te ensinar. É uma das grandes dificuldades que nós temos hoje. Pessoas com qualidade ensinável e tratável. Eu sou pastor hoje, irmãos, pela graça de Deus. Mas eu não sabia pregar, eu não sabia nada. Nada. Eu vi o pastor ir acompanhando, vindo na escola bíblica, anotando as palavras-chave, chegava em casa, comia Bíblia, estudava Bíblia, orava, jejuava do mesmo jeito. E um hábito que eu tinha, que eu já falei aqui com os pregadores aqui, eu não sei se os irmãos aqui façam isso. Todo domingo, 3 horas, eu não sabia pregar. Eu pedi ao Espírito Santo, Senhor, me dá uma mensagem que se eu chegar lá na igreja hoje e o pastor não puder pregar, eu estou apto a pregar. Eu cuidava da minha vida espiritual. Eu levava visão. Eu não era obreiro na igreja ainda assim. Não vinha mesmo, sim. Depois que eu me tornei obreiro, eu tinha esse hábito, o compromisso com o culto da noite. Porque de agora até de noite a gente não sabe o que acontece. Você pode cair quebrar um pé. Eu não sei as qualidades dos obreiros aqui, mas isso aqui serve de ensinamento. Será que se chegar de novo o pastor não veio? Alguém aqui vai assumir o lugar do pastor? Ou vai ter que fechar a igreja e ir embora? Muitos obreiros vão ter que fazer, não, vamos fechar a igreja e vamos embora então. Aí você tem um visitante, nossa Deus, pelo amor de Deus, gente. Então nós precisamos ser, irmãos, pessoas que influenciam as pessoas. Faz uma análise do seu caráter. Como está o seu caráter? Caráter abre porta e te mantém de pé. Falta de caráter. Tem muita gente, irmãos. Muitos cristãos estão ficando oprimidos, sabe por causa de quê? Começa bem com um bom caráter. Depois vai relaxando. Aí o velho homem vai voltando.
velhas coisas que não faz parte do novo caráter daquele homem começam a surgir. O Espírito Santo vai ficando triste e aquela pessoa vai ficando oprimida. Sempre você tem que fazer uma análise de você. E o que eu estou te ensinando é que antes de ser o que acabei de falar, que o homem se examina a si próprio. Onde eu tenho errado, onde eu tenho falhado. E o Evangelho de Cristo, irmãos, é um evangelho de responsabilidade. As pessoas não levam o Evangelho a sério. A Bíblia fala que o Evangelho é o poder para a salvação daquele que crê. O Evangelho é mais importante do que qualquer empresa nessa terra. Na empresa nós levamos o pé da letra a sério. Mas para Deus nós precisamos levar. Porque o que nós aplicarmos no reino de Deus e as pessoas pegar, nós estamos levando pessoas para a eternidade. Porque tudo que é mundano do mundo vai acabar um dia. O que vai permanecer é o espiritual. Por isso a igreja, ela é maior do que qualquer empresa. Deus é maior do que qualquer chefe que você vive. Você obedece, você está submisso a essa pessoa. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então nós precisamos levar isso a sério. A questão do nosso caráter. Como que está o seu caráter? Como que tem estado o seu caráter? Você é uma ovelha que está buscando deixar o Espírito Santo trabalhar o seu caráter? Você é um líder, um pregador, alguém que está buscando Deus transformar o seu caráter? Quem é você quando ninguém está te vendo, mas o Espírito de Deus está lá de olho em você? E às vezes porque os seus olhos espirituais não é aberto, você não enxerga o anjo, mas o anjo está lá, está aprontando, né? Tá anotado aqui, tá? E eu sei, ninguém tá vendo, tá normal. Não, tá tudo bem, ninguém tá vendo, não, tá normal. O mundo espiritual, irmãos, é muito real. Tem palavras que você falou 5 anos atrás que você não lembra mais. Mas Deus sabe de tudo. Deus pode te falar, era a hora, o minuto e o segundo. Olha, naquele dia, naquela quarta-feira, 4h15, você me falou isso, isso e isso. E você não está cumprindo. Você já esqueceu. Mas Deus sabe. Não tem como escapar de Deus, irmão. Quando nós conhecemos a Deus, sabe o que nós precisamos fazer? Mergulhar no Senhor genuinamente. Entregar para Ele mesmo, que Ele é tudo, irmãos. O reino de Deus, irmãos, não é promovido por aparência, mas pela sua essência. Qual essência tem estado dentro de você? É a essência de Cristo ou é a essência mundana? Deus, Ele sonda, analisa os corações das pessoas. Jeremias 17, verso 4 vai falar que Deus, Ele sonda o coração do homem. Lembra que quando Jessé foi, o profeta Samuel foi na casa de Jessé ungir Davi a rei? Para soldado, os irmãos de Davi eram qualificados, porque eram homens grandes, homens fortes, homens de luta. Não que Davi não fosse um cara de guerra, Davi era um homem de guerra também. Mas olhando fisicamente, por causa do tamanho, da aparência dos irmãos de Davi, eles estavam mais qualificados na visão do homem para ser um rei grande, um rei forte, um rei bravo. Mas para Deus não estava. Mas Davi estava. Davi não estava lá, estava no pasto cuidando de ovelha. Mas Deus sondou o coração de Davi, que Davi amava Deus, que Davi queria Deus genuinamente, que Davi queria estar no centro da vontade de Deus genuinamente. Isso manda muito. E aí Deus foi e chamou Davi. Quando eu fui pastor aqui, irmão, quando eu me tornei presbítero aqui, tinha muita gente qualificada aqui. Mas eu lembro como fosse hoje, era 5 horas da manhã orando. Hoje se posicionou do lado da minha cama e falou, Giovanni, o Senhor te escolheu. Um anjo branquinho subiu. Não falou mais nada, falei, mas escolheu para quê? Quando eu cheguei aqui de manhã na escola bíblica, não era, acho que já estava aqui, não sei se está lá, sabe? O pastor Márcio falou, Giovanni, estava orando aqui, Deus me direcionou a colocar você como meu auxiliar. Eu falei, seu pastor, engraçado que eu tive uma visão assim, mas eu não entendi também. Eu não sei pregar, eu não sei nada. Aí outro dia orando mais para frente, o Senhor foi orando. A Deus, até que o Senhor foi e falou comigo assim, meu filho, quando eu te chamo, eu te capacito. Não se preocupa.
Você vai fazer só uma coisa. Você vai fazer isso que eu vou te direcionar. Tem uma vida de vigilância, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de estudo na palavra. Pronto, acabou. É os 4 pilares que Deus me deu que eu apliquei na minha vida. Agora, se eu não aplico esses 4 pilares na minha vida, eu não seria pastor que hoje. Porque eu não estaria preparado para pastorear. Então, precisamos levar Deus a sério, precisamos levar o chamado a sério. Precisamos enxergar o discipulado, que é vida na vida. Não vou influenciar essa pessoa a Cristo. E ela vai ser uma pessoa grande. Cada um é dado à medida da fé. Ninguém tem a mesma fé. Você pode discipular alguém e aquela pessoa ter uma fé e um chamado por Deus 10 vezes maior do que o seu. Mas você fez parte da vida daquela pessoa. Você ensinou ela as coisas corretas. Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele caiu, ficou cego. Ananias foi lá, orou para ele, aconselhou ele. Barnabé trabalhou com Paulo. E Paulo manteve o mesmo fervor. Quando ele era do mundo perseguir e matar cristão, ele manteve o mesmo fervor para ganhar almas. Ele se tornou o apóstolo de Cristo. Ele não se intitula o apóstolo. Mas o cara escreveu as cartas, quase tudo do Novo Testamento. Cumpriu a missão dele mesmo. Foi, né? Passou por muita tribulação, nunca tirou a mão do arado, cumpriu a missão dele mesmo. Ou seja, se tornou um grande homem de Deus. Você não vê falar tanto de Barnabé e Ananias, que foi lá orar e aconselhar Paulo, do que com Paulo. Porque o chamado de Paulo era maior do que os dois. Mas Deus usou o quê? Ananias e o Barnabé como escada para Paulo. Às vezes Deus quer nos usar, irmãos, como escada para as pessoas. Mas nós não queremos ser escada. Sabia disso? Muitas pessoas não querem ser escada. Muitas pessoas estão querendo status. Eu sou homem de Deus. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu já falei aqui que antes de eu ser pastor aqui, eu limpava essa igreja, eu pintava essa igreja. O vaso estava entupido, o Nilmo só foi Giovanni, o vaso está com problema. Vinha cá e resolvia. Giovanni está precisando, vinha cá e resolvia. Então, se você é fiel num pouco que Deus coloca na sua mão, Ele vai acrescentar. E você precisa ser fiel num pouco, por quê? Porque quando você for... A questão é de discipulado, irmãos. Quando você for discipular alguém, você vai ensinar aquela pessoa a ser fiel num pouco. Porque Deus começa com um pouco e vai acrescentando. Mas se você não é fiel num pouco, não tem como. E aí você vai ensinar as pessoas no discipulado o quê? Começar grande? Não, eu sou do louvor, não posso pegar um copo que está no chão, não. Não, eu prego aqui, eu não posso pegar um papel que está no chão. O que é isso? Não existe isso, não. Tudo é para o Senhor, para a glória do Senhor. E liderar, irmão, sem caráter, para me encerrar, é perigosíssimo. Sabia disso? Mesmo você tendo seus dons, mesmo você tendo o dom de falar em língua, de profetizar, de curar os enfermos, para pregar, mesmo você tendo chamado para apóstolo, chamado para profeta, chamado para evangelista, chamado para pastor e chamado para mestre, 5 ministérios. Se você exerce o ministério e o seu chamado, os dons, sem uma transformação de caráter, é perigosíssimo. Sabe por quê? Você vai encaixar na classe que está lá em Mateus 7, 22, 23. Estou encerrando, tá, irmãos? Mateus 7, 22, 23. O que está escrito aí?
Tá bom. Pastor, mas alguém pode exercer ministério assim? Pode. Lembra que eu falei no começo que a unção é inteligente? Você pode ficar na sua casa sem orar, sem jejuar, falando nome feio. Quando você chegar aqui para pregar, a unção vem. Aí você consegue falar da Bíblia. Mas não quer dizer que você está falando da Bíblia que você pertence ao Senhor. É onde é que muitos têm vivido uma vida relaxada, uma vida descompromissada com o Senhor. E porque prega, e quanto mais você prega, mais você fica mais, consegue pregar mais. Cada vez que você pregar mais, você vai pregando mais. Você quer pregar, cada vez que você vai pregando, você vai desenvolvendo. Mas não quer dizer que você está pregando que você é de Deus, não. Não, mas eu tenho chamado. Eu tenho chamado de pastor, tenho chamado de apóstolo. Irmãos, chamado ministerialmente não te leva aí para o céu. Dom de falar em língua, interpretar línguas, curar os enfermos, discernimento de espírito, não te leva para o céu. É uma ferramenta que Deus te deu para alcançar vidas. Se você é um cristão que tem um chamado para o louvor, qualquer área do louvor, para pregação, e se encaixa dentro desses 5 ministérios, e não deixa Deus trabalhar o seu caráter, olha, vou falar uma coisa aqui, debaixo da unção do Espírito Santo, você está em perigo. Você está em perigo. É sério, irmãos. Todo mundo que tem chamado de Deus precisa levar uma vida íntegra. E para que você ensine as outras pessoas. Deus odeia, irmãos, o fingimento. Você vir ensinar alguém algo que você não vive. Isso chama-se hipocrisia. Não pode orar que vai dar certo, mano. Ora lá que vai dar certo. E você mesmo não ora para ninguém. Nunca teve uma experiência na oração, quer ensinar aos outros. Hipocrisia. Irmãos, o Espírito Santo não agrada disso, não. 1 Coríntios, para me encerrar, 9:27. O que é que está escrito? Você tem subjugado as suas vontades? Para que você, quando falar de Jesus para as pessoas, você não ser reprovado? O corpo ali é as nossas vontades, irmão. Vai para o fruto das carnes que tem em Efésios. Em Gálatas quer dizer 5:20, 5:19. O corpo que é o quê? Quer comer, beber, falar mal dos outros, prostituir, preguiça. O corpo quer isso, irmãos. O corpo, a nossa alma, as nossas vontades, ela não é compromissada com o Senhor se você não for guiado pelo Espírito. A carne não quer jejuar. E outra coisa que é perigosa, as pessoas achar que ser compromissado com a visão da igreja é bobeira. Não, isso não tem nada a ver, eu sou salvo. Irmãos, Deus leva cada detalhe a sério. Não se iluda, não acerta o seu relógio com o que você pensa e com o que você acha. E com falsos ensinamentos. Acerta o seu relógio com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é santo, ele é sério, ele é compromissado, ele é justo, ele é correto, irmãos. Acerta o seu relógio com o Espírito Santo. Não acerta com o que você acha, com o que você pensa. Não acerta o relógio com as suas vontades. Igual no começo da fala, não, ele deve seguir a vontade deles. Não. Nós podemos, a nossa vontade, irmãos, se você não estiver cheio do Espírito Santo, ela não quer Deus, não.
Ela quer conforto, quer tranquilidade. E Satanás começa a mudar a visão. Não, tá bom, você tá aí na igreja, tá bom. Tá bom não, irmãos. Cadê o compromisso com a visão da igreja? É dado uma missão. Cadê o compromisso em aprender, se tornar um discípulo de Jesus e discipular alguém para que alguém seja discípulo? Jesus treinou os 12, depois os 70 foram treinados, depois foi a multidão, irmãos. E para que eu faça um discipulado eficaz, vida na vida, não só passar a revista para as pessoas, eu preciso deixar o Espírito Santo trabalhar o meu caráter. Eu tenho o caráter de Cristo. Amém?